Milênios de desenvolvimento caminham com você quando você carrega uma moeda no seu bolso. Lá atrás, no início, eram as próprias mercadorias que serviam de parâmetro de troca. Ou seja, você produzia algodão, eu produzia trigo. Nós trocávamos mercadorias. Houve um tempo em que as trocas de mercadorias eram feitas diretamente, sem nenhuma referência externa de valor. Ou seja, se uma pessoa produzia algodão e outra trigo, elas trocavam as suas mercadorias e a equivalência entre elas era negociada a cada transação. À medida que as transações comerciais foram se intensificando, este modelo se tornou inviável. Então, algumas mercadorias passaram a fazer o papel de moeda, como o sal e o gado. Aqui no Brasil, o pau-brasil já foi essa mercadoria de troca, assim como o açúcar, o fumo e até o pano de algodão. Mas o que são moedas virtuais? Da mesma forma que usamos a moeda real no Brasil como meio de compra de produtos e serviços, as moedas virtuais têm o mesmo propósito. A diferença é que não existem fisicamente, e sim somente no mundo virtual. Um banco central não controla suas emissões, os computadores que as produzem de forma descentralizada. Criptomoedas. A segurança da criptomoeda baseia-se na criptografia, pois assim como a moeda impressa, possui números de série e sinais especiais, com o propósito de evitar falsificações. As criptomoedas utilizam códigos quase impossíveis de decifrar. Mineração. Computadores conectados à rede competem resolvendo problemas matemáticos, a fim de ganharem blocos de moeda. Os donos dos computadores são chamados de mineradores, enquanto os computadores são as minas. Lógica da mineração. Quanto mais difícil for ganhar o bloco da moeda, mais valorizada a moeda estará no mercado. Agora você pergunta, quem controla as moedas virtuais? Diferentemente das moedas comuns, não existe uma emissão controlada por um banco central, sendo produzidas de formas descentralizadas por milhares de computadores, mantido por pessoas que emprestam a capacidade de suas máquinas para criar criptomoedas. Ou seja, ninguém controla o sistema, é público e descentralizado. As moedas virtuais vêm trazendo grandes benefícios, como as baixas taxas de serviço, sua grande agilidade e o fato de já estar sendo aceitas por grandes empresas, sem contar a isenção de tarifas a instituições financeiras. Mas como nem tudo é um mar de rosas, também existem as desvantagens. As criptomoedas sofrem alterações grandes e frequentes, não trazendo muita estabilidade para quem as possui. Além disso, estão sendo utilizadas como pedido de resgate pelos hackers para desbloquear computadores e liberar pessoas pós-sequestros. Existem 4 meios de guardar as criptomoedas. Papel wallet, a senha de acesso fica guardada em um papel. Hard wallet, a senha fica online, armazenada em um pendrive ou dispositivo específico para criptomoedas. Carteira online, uma corretora administra senhas e contas em seu usuário. E carteira mobile, senha fica armazenada no computador ou celular. Bitcoin, a moeda que no seu auge movimenta mais de 15 milhões de dólares. A moeda crescerá dentro de uma faixa limitada, que é de 21 milhões de unidades, até o ano de 2140. Também o limite estabelecido pelo desenvolvedor da moeda, que é o chamado Satoshi Nakamoto, mas até hoje ele não teve sua identidade comprovada. Apesar da alta volatilidade, muitos alertam que a moeda vive em uma bolha e que em algum momento ela vai estourar. Como adquirir o Bitcoin? Através da mineração, só que pela disputa é tão acirrada que hoje existem até computadores com hardware dedicado à tarefa. Além da mineração, é possível comprar bitcoins com corretores próprios ou aceitando criptomoedas ao vender produtos.
Os altcoins são moedas alternativas ao Bitcoin e que podem vir a superá-lo, como o Ethereum, Cardano, Litecoin, Stellar e NEM. Agora iremos abordar um pouco sobre os títulos de crédito virtual. Podemos falar que o título de crédito virtual não se confunde com a moeda virtual, uma vez que, dentre os princípios do título de crédito, o princípio da cartolaridade foi, com a evolução tecnológica, relativizado. Não é necessário mais a necessidade de papel, mas sim de um suporte de armazenamento e transporte de dados. Os títulos contam com as mesmas regras da plataforma virtual. Por exemplo, hoje existe duplicata virtual. As milhas, o que podemos falar delas? As milhas também são consideradas moedas virtuais, uma vez que elas podem ser convertidas em passagens aéreas. E também, nem todos sabem, mas elas podem ser convertidas em produtos. Um exemplo é o programa de benefícios da Multiplus, da Latam. Apesar das suas vantagens, hoje elas têm muitas desvantagens. Por exemplo, muitas pessoas deixam de utilizar seus pontos e eles acabam expirando e elas perdem o seu benefício. E também ficou muito comum o furto de pontos. Quando as pessoas vão utilizar seus pontos, elas não encontram mais. Nem todos conhecemos, mas também existem os DOTs. Eles também são considerados moedas de troca em um programa de fidelidade. Quando as pessoas cadastradas no programa compram nas empresas parceiras, eles adquirem pontos que viram os DOTs, que podem trocar por produtos ou serviços. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem uma parceria de fidelidade e os pontos podem ser transformados automaticamente em DOTs ou milhas aéreas de acordo com a vontade do cliente.